A paz do Senhor, Igreja Logos! Sejam todos muito bem-vindos neste canal, neste lugar de encontro, nesta hora santa, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Natanael, sou pastor da Igreja Logos, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Muito feliz por poder receber vocês aqui, feliz por poder colaborar com a transmissão da palavra de Deus na sua verdade, sem enfeites, sem mentiras, sem outros objetivos, na forma mais sincera, aquilo que Deus nos ordenou para levar o Evangelho para os 4 cantos dessa terra. Amém? Sejam muito bem-vindos, então. Você deixa aí o seu nome, se inscreva no nosso canal, participe, faça perguntas. Tudo é para você aqui nesse canal. Esse canal aqui visa engrandecer o seu conhecimento e enaltecer a pessoa do Senhor Jesus em você. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, um amigo meu da Alemanha, pastor Paulo. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo, ele vai ser introduzido. E eu quero te dizer que é uma mensagem maravilhosa, que você precisa ouvir e vai tratar de como você vai entender o Antigo Testamento. Como que você tem que ler o Antigo Testamento, qual que é o objetivo da Bíblia toda. Mas você vai aprender muita coisa, então você precisa pegar um papel, uma caneta urgente para fazer as anotações aí, viu? Quero saudar a todos vocês, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar seu like, e quando terminar a mensagem, no finalzinho, eu vou voltar para a gente orar junto, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui conosco, e agora nós vamos ouvir o pastor Paulo. Até já. Uma boa noite, pastor Paulo. Hallo. Hoe gaat het met u? Como estás? Heel goed. Ja, prachtig hier. Eu estou muito bem. Ben blij om weer te kunnen spreken in Brazilië. Eu estou feliz por poder novamente pregar aí no Brasil. Ik denk heel vaak aan jullie. Eu penso muitas vezes em vocês. En ik dacht ook heel vaak dat ik eigenlijk een beetje hulp kunnen geven aan de Braziliaanse mensen. E hoje eu quero ajudar pouco o povo brasileiro. Daarmee was ik bezig al op school. E eu já estava na escola, nossa escola aqui, eu já estava preparando. Maar de geschiedenis verliep helemaal anders. Ik had hulp nodig van de Braziliaanse mensen. Mas a história ela foi pouco diferente porque eu precisei da ajuda de vocês brasileiros. Dan in 1997 heeft mij een Braziliaanse mens vanuit Florianopolis geholpen om de Heer te vinden. Em 97, brasileiro de Florianópolis me ajudou a encontrar o Senhor. En ik hoop dat ik vanavond kan een beetje iets doorgeven van mijn leeswijze van het Oude Testament. E hoje eu espero que eu possa contribuir com vocês, passando pouco sobre o método de leitura do Antigo Testamento. Oké, dat was de inleiding. Ok. Oké. Mijn thema vanavond is sleutel tot het Oude Testament. O meu tema nessa noite é a chave até o Antigo Testamento. Hoe lezen wij het Oude Testament? Como que nós lemos o Antigo Testamento? Mensen hebben heel veel vragen en zijn ook bang voor dit boek. As pessoas têm muitas perguntas e outros têm até certo temor desses livros. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Vandaar het Oude Testament stelt ons voor grote uitdagingen. E eu posso entender porque o Antigo Testamento é muito desafiador. Historisch, inhoudelijk en taalkundig gezien. Tanto historicamente como o conteúdo e também a linguagem é difícil. Sommigen kunnen niet omgaan met bepaalde tegenstellingen enzovoort. Algumas pessoas têm dificuldade de entender as coisas que aconteceram, as coisas complicadas ali. Dan heb ik een tip. Eu quero dar conselho. Wij hebben een leeshulpmiddel nodig.
een leesbril waarmee we niet alleen goed kunnen lezen, maar waardoor we ook het Oude Testament goed kunnen begrijpen. Então eu tenho conselho. Nós precisamos de uma ajuda, de óculos, para que nós possamos não somente ler com perfeição a Escritura, mas também para que nós possamos entender o Antigo Testamento. In het Nieuwe Testament vinden wij sterke benaderingen en hulpmiddelen voor begrip van Jezus en Paulus en andere auteurs. No Novo Testamento, nós temos ajuda para entender a forma de expressão de Jesus, Paulo e também outros autores. De Bijbel verklaart zichzelf altijd hoe goed. A Bíblia sempre se explica muito bem. Begrijpen wij wat wij lezen? Será que nós conseguimos entender aquilo que nós lemos? Lezen wij het of begrijpen wij het? Será que nós só lemos ou será que nós também entendemos? Dat is een hele goede tekst in Handelingen 8, vers 28. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 28, nós temos exemplo claro disso. En daar staat, en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. Dat was de man vanuit Ethiopië, hè? Esse homem... De geest... Oké. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? Estava de volta e assentado no seu carro, o eunuco, né, o etíope. Ele estava de volta, sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Begrijpt u ook wat u leest? Compreendes o que vocês estão lendo? Een man leest het Oude Testament. Esse homem estava lendo o Antigo Testamento. En dan komt Filippus de vraag, begrijp je het? E aí vem Filipe com a pergunta, você entende o que você lê? Maar dat is dan meer als een rationeel begrip. Então isso é mais do que um entendimento racional. Het is een innerlijk begrip. Diepere bedoelingen bereikt het mij innerlijk. O que nós queremos passar é um entendimento interno, uma finalidade mais profunda. Será que isso está me alcançando no meu interior? Nu zien we twee kanten. Eu quero mostrar dois lados. We hebben een tolk nodig. God gebruikt mensen. Nós precisamos de intérpretes, porque Deus usa pessoas. Op de andere kant moet het hart dat ontvankelijk is zijn. No outro lado tem que ter um coração que está apto, preparado para receber. En dat zich daarom aan de tolk toevertrouwt. Você tem que confiar no intérprete que Deus te deu. En als men eerlijk God zoekt, dan zal men het begrijpen. Se nós procurarmos sinceramente, com sinceridade a Deus, então Ele vai abrir o nosso coração para entender. En zo is nog steeds vandaag. We hebben mensen nodig die ons helpen om te lezen. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam para ler. En over te zetten in ons eigen levens. E para que isso possa se tornar uma prática para as nossas próprias vidas. Even tussendoor, wat is de Bijbel? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, o que é a Bíblia? De Hebreeuwse Bijbel is de Tanach. A Bíblia hebraica é chamada de Tanach. Als we het over het Oude Testament hebben, dan hebben wij eigenlijk, spreken wij over de Hebreeuwse Bijbel. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando sobre a Bíblia hebraica.
De Joden kennen geen Oude Testament, omdat er geen Nieuwe Testament voor hen is. Os judeus, eles não conhecem o Antigo Testamento porque não existe o Novo Testamento para eles. Sommigen suggereren het is beter te spreken van het Eerste en Tweede Testament. Alguns estudiosos preferem chamar de Primeiro e Segundo Testamento. En niet van het Oude en het Nieuwe Testament. Não, eles não fazem a separação entre o Antigo e o Novo. Dus wij kunnen spreken over het Eerste en Tweede Testament. Então nós estamos falando aqui sobre o Primeiro e o Segundo Testamento. De Hebreeuwse Bijbel is gerangschikt in 3 groepen. Então nós podemos dividir a Bíblia hebraica em 3 grupos. En dat doe ik heel kort. E eu Het faço is isso. Eerst spreken we over de Torah. Nós temos o Torá, é o primeiro, Torá. Dat zijn de 5 boeken van Mozes. São os 5 livros de Moisés. En dan hebben wij Nebi'im. E também nós temos Nebiim, Dat zijn de profeten. que são os profetas. En dan hebben wij Ketubim. Dat zijn de geschriften. E nós temos os Ketubins, que são as escrituras. TNK. Torah, Nebi'im, Ketubim. Então, o abreviamento das 3 são TNK, é o Tenach. 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 Dus de Tenach is de Hebreeuwse Bijbel. Ja. Então, o Tenach é a Bíblia hebraica. En wij kunnen natuurlijk nu verder studeren welke boeken behoren tot de Torah of behoren tot de Nevi'im en de Ketubim. Nós podemos então aprofundar nesse ponto para ver quais os livros que pertencem ao Torá, ao Nebim ou ao Ketubim. Nou, daar ga ik niet verder op in, dat is, kunnen we ergens overal lezen. Isso você mesmo pode pesquisar aí por aí de fácil entendimento. En daar hebben we nog het begrip van de 5 boeken van Mozes. Quando nós falamos de 5 livros de Moisés, De Torah wordt ook genoemd Pentateuch. o Torá também é chamado de Pentateuco. Ja, Torah is het gebod, instructie, onderricht. Torá é a lei, é a instrução e o ensino. Ja. God voor zijn volk van Yara instrueren. O termo jará é instruir, e Deus usa isso para o seu povo. En in wetenschappelijke taal is de term Pentateuch. E no termo científico, temos o termo Pentateuco. En dit duidt de eenheid van de 5 boeken van Mozes aan, een verzameling van 5 Griekse rollen, van 5 rollen. 5 Grieks penta en rollen is teugo. Isso induz a unidade de 5 livros de Moisés, e essa unidade no grego é penta, são 5 rolos, que também é conhecido como teur. Ja, dat is nog een opmerking geweest over Pentateuch. Isso aí é importante introduzir sobre o Pentateuco. Nu wil ik vanavond nog 6 sleutels doorgeven hoe wij kunnen het Oude Testament lezen. Eu quero dar algumas chaves para vocês de como nós podemos ler o Antigo Testamento. Sleutel 1. A primeira Open chave, verstand om te begrijpen. a primeira chave é abrir o entendimento para compreender. En dan kunnen we dat leren van Jezus in Lucas 24, vers 27. E aí nós podemos aprender isso de Jesus em Lucas 24, 27. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ja, dat was na de opstanding op de weg met de Emmaus-discipelen. Isso aqui aconteceu depois da sua ressurreição, no caminho para Emaús com seus discípulos. Ja, begon bij Mozes en al de profeten. Ja, Então ele começa com Moisés e todos os profetas.
en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. E explicou para eles o que em toda a Escritura estava escrito a seu respeito. Jezus verklaart hier nog een keer het Oude Testament, terwijl ze dat heel goed kennen. Jesus está referindo-se ao Antigo Testamento enquanto eles têm todo esse conhecimento. En dan hebben we nog Lucas 24, vers 44. E no capítulo 24 de Lucas, versículo 44, Maar hij zei tegen hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, opdat alles in vervulling zou gaan, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. a seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Wet, profeten en psalmen. Então aqui, lei, Moisés, profetas e salmos. En die schrijven allemaal over Jezus. E todos eles falam de Jesus. Dan hebben we vers 45. Die Toen 45. opende hij hun verstand, zodat zij de schriften zouden begrijpen. E aí está escrito no 45, então lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. Jezus opende hun verstand, Veja que Jesus abriu o entendimento deles, zodat zij kunnen begrijpen. para que eles pudessem compreender. Dus Jezus wil ons nog vandaag helpen de schriften te begrijpen. Então eu quero te dizer que Jesus também hoje quer te ajudar para compreender as Escrituras. De schriften zo lezen als Jezus het leest. Nós temos que ler as Escrituras como Jesus também a lê. Jezus wilde het begrip van de Joden van die tijd openen. Então ele quer abrir o entendimento dos judeus daquela época, Zodat zij de schriften konden begrijpen. para que eles pudessem compreender as Escrituras. Blijkbaar hebben ze de schriften gelezen en toch niet begrepen. Aparentemente eles leram as Escrituras, mas não as compreenderam. Dus we hebben een dieper begrip nodig dan alleen een cognitief begrip. Então nós precisamos um entendimento mais profundo do que aquele somente cognitivo. Nog een tekst in Johannes 5, 39. Mais um texto em João, no capítulo 5, versículo 39. Zegt Jezus, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en ze zijn het die van mij getuigen. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nog een keer, de schriften getuigen van Jezus, dat zegt hij zelf. Mais uma vez, Jesus disse, as Escrituras testificam a meu respeito. En in Lucas 4, 21, Em Lucas 4, 21, Lucas 4, 21, hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. En dan leest hij hier de tekst van Jesaja 61. E ele está aqui se referindo ao texto de Isaías 61. Dus de schriften getuigen van Jezus. Então, as Escrituras, elas testificam de Jesus. Sleutel 2. Há uma outra chave, a chave 2. Dat zijn de deken op het hart. Na realidade, tem um coração encoberto. Deken die op het hart liggen bij het lezen van het Oude Testament. Coração encoberto que enquanto leia o Antigo Testamento. Augustinus van Hippo, de kerkvader, O Agostinho Hippo, que é dos pais da igreja, ja, ongeveer 400 na Christus, 400 depois de Cristo, die heeft geschreven in het Latijns, Novum Testamentum invitere latet, et in novo petus patet.
Ele escreveu o Novo Testamento in vetere latet et in novo vetus patet. En dat is vertaald, het Nieuwe Testament ligt verborgen in het Oude en het Oude wordt onthuld in het Nieuwe. E a tradução é: o Novo Testamento está encoberto ou escondido no Antigo, e o Antigo Testamento é revelado no Novo. Ja, dat is, vind ik, een heel wijze gedachte. Eu ainda achei essa frase dele até interessante. In 2 Korinther 3, vers 14 lezen we over de bedekking. Em 2 Coríntios 3:14, nós lemos sobre esse bedekking, sobre essa cobertura. Ja, Paulus. Paulus, 2 Coríntios 3:14. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op het heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op het heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer hij zich tot het Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então existe um véu. Eu falo cobertura, mas é um véu. Is een bedekking en een doek over het hart. Na realidade, existe um véu, um cobertor sobre o coração. Wanneer mensen vrij zijn van deze deken in hun hart, spreken en lezen ze de boodschap anders. Quando as pessoas são libertas desse véu no pensamento do coração, eles vão falar e ler a mensagem de uma forma diferente. De manier van prediking en de geestelijke diepgang ervan is een uitdrukking van het hart. Então, na realidade, a maneira de pregar sobre as coisas espirituais mais profundas é um sinal da retirada do véu do coração. En hoe bevrijd het is en welk diepe inzicht het heeft door Gods geest. E como é liberto e também ampliado a visão que é dada pelo Espírito de Deus. In vers 17, hetzelfde hoofdstuk, zegt Paulus, maar de Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar wij allen... Oké. E nesse sentido, a Bíblia fala no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Maar wij alleen, met ongesleerd gezicht, de heerlijkheid van de Heer aanschouwend, wordt veranderd in hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heer de Geest. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Ja. Dus alleen in Christus ligt de eliminatie. Então, só Jesus pode eliminar isso. Wij letten hier op Paulus' woordkeuze, Christus en niet Jezus. Nós temos que prestar atenção aqui que Paulo usa o termo Christus e não Jesus. Christus is de gezalfde. Cristo é o ungido. Het Griekse Christos en het Hebreeuwse Messias. É o grego Cristo e Hebreus Messias. Dat wil zeggen gezalfd in de Heilige Geest. Então ele foi ungido no Espírito Santo. En dit is Christus geen naam, maar het is de ambtstitel, de eretitel, de titel van de dienst van Jezus. Veja que Cristo não é um nome próprio, mas é um nome de honra da sua posição. É um título que ele usa por causa do seu serviço.
En Jezus was gezalfd met de Heilige Geest. Deze zalving doet denken aan de zalving met de heilige zalfolie in het Oude Testament. E Jesus foi ungido com esse Espírito Santo, o que nos leva a pensar na forma de unção da unção do Antigo Testamento. Dus conclusie. Alleen als we in de gezalfde zijn, dat wil zeggen, als we in de zalving van de Heilige Geest zijn, zullen we deze bedekking kunnen verbeteren. Então a conclusão é, se nós estivermos debaixo da unção, isso quer dizer, se nós estivermos na unção do Espírito Santo, somente assim este véu é retirado de nós. Dus wij moeten heel goed omgaan met de Heilige Geest. Então nós devemos agir bem com o Espírito Santo. En dan komen we verder in deze vrijheid van Christus. E aí nós vamos estar nessa liberdade do Cristo. Dus we hebben nu gezien twee sleutels. De eerste sleutel is de verstand te openen van Jezus. En de tweede sleutel is het hart te bevrijden door Christus. Então nós vimos aqui duas chaves. A primeira é abrir o entendimento e depois o coração. Sleutel 3. A chave 3 Schaduw en werkelijkheid. é sombras e realidade. Hebreeën 8 vers 5. Hebreus 8, 5. Zij vereren een aanduiding en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes ingefluisterd kreeg toen hij op het punt stond de tent te voltooien. Want hij verklaart, zie toe dat ik je alles maakt naar het voorbeeld dat jou is getoond op de berg. E está escrito, os quais ministram em figura e sombra coisas celestes, assim como foi com Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que me foi mostrado no monte. Mozes was op de berg geweest toen hij het wet ontving. Moisés subiu o monte quando ele recebeu a lei. Maar hij heeft ook nog meer gezien. Mas ele viu muito mais. Een voorbeeld. A exemplo. Een oerbeeld, een archetype. E também, e também em semelhança, Urbeeld, even wachten. Ja. Archetype, een voorbeeld. Como exemplo, né, isso. Blaupauze. Zoiets. Een beeld. Mozes heeft het beeld gezien van het tent. Moisés viu a imagem da tenda. Van de tabernakel. Do tabernáculo. Maar ik moet beter zeggen, de tabernakel is een beeld van de gemeente. Mas eu quero dizer nessa noite que o tabernáculo é uma imagem da igreja. En dit is dat wat Mozes heeft gezien. Mozes heeft de gemeente gezien. Moisés viu isso. Moisés viu a igreja. En vandaar kunnen wij zeggen met de Hebreeën-auteur, zij vereren een aanduiding, een schaduw van de hemelse dingen. Nós podemos dizer com o autor que escreve que eles ministram em figura e sombra as coisas celestiais. Het priesterambt is een beeld en schaduw van de hemelse dingen. O sacerdócio é uma imagem, uma sombra das coisas celestiais. En Mozes zag op de berg het voorbeeld, het patroon van de gemeente. E Moisés viu em cima do monte o padrão da igreja, que é a igreja. En Hebreeën 10 vers 1 hebben we nog zo'n tekst. E também em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, nós também temos um outro texto semelhante. De wet heeft maar een schaduw van de goede dingen die gaan komen, niet de gestalte zelf van die zaken. Ze kan dus onmogelijk met dezelfde offerdieren die zij elk jaar weer offeren, hen die daartoe komen vervolmaken. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano,
perpetuamente eles oferecem. Dus het Oude Testament is een schaduw en de werkelijkheid is in de geestelijke wereld. Então veja que a lei é uma sombra e na realidade são as coisas que vão acontecer ainda. Dat is een heel belangrijke sleutel. Isso é uma chave muito importante. Nog een sleutel wat dat betreft over gelijkenissen. Outra chave é também as semelhanças. In Hebreeën 9, vers 8 tot en 9. As semelhanças para hoje, né? Em Hebreus 9, 8 a 9. Daar wordt de tabernakel beschreven. Aqui nos é passado o tabernáculo. En waarmee de Heilige Geest dit duidelijk maakt dat de weg naar de Heilige niet open ligt, zolang de eerste tent staat, die een zinnebeeld is voor het tijdsgericht dat nu bestaat, waarin gaven en offerdieren worden geofferd, die niet bij machte zijn hem die de godsverering doet naar geweten te vervolmaken. E querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo, a primeira tenda, continua erguido. É isto uma parábola para a época presente e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que se presta culto. Dus het tent van Mozes is een gelijkenis, een zinnebeeld. Então aqui ele faz uma comparação, né, com aquilo que ele viu naquela época. A imagem que ele teve, é uma parábola. Ja. En niet de werkelijkheid. E agora a realidade. Heerlijk of niet? Dat doet de Heilige Geest hier laten zien. Então, quem nos mostra isso, essa verdade real de hoje, é o Espírito Santo. Heerlijk. Hiermee geeft de Heilige Geest aan, wat een mooie uitdrukking. Aqui o Espírito Santo nos apresenta o que é uma forma intensa e maravilhosa daquilo que foi escrito. De Heilige Geest opent de gelijkenis voor ons voor het heden. Então, o Espírito Santo, ele revela as semelhanças daquela época para nós hoje. Het Oude Testament is een gelijkenis, vooral hier wat de tabernakel wordt beschreven. O Antigo Testamento, então, é uma comparação para tudo aquilo que o tabernáculo, a forma que o tabernáculo foi descrito para nós. En Mozes' tent van samenkomst is een prachtig beeld voor onze reis naar het hart van God. E essa tenda de congregação de Moisés é uma imagem maravilhosa da nossa viagem para o coração de Deus. Hoe verder we in de tent binnengaan, e quanto mais nós nos aproximamos no tabernáculo, na tenda, umso meer komen wij naartoe naar het hart van God. E quanto mais nós adentrarmos, mais nós estamos aproximando do coração de Deus. En nog een tekst over de brandoffers. E ainda tem a oferta queimada. In Hebreeën 10 vers 8. Em Hebreus 10, versículo 8. Hogerop zegt hij, offerdieren en offeranden en brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild. En hadden niet uw behagen, die toch naar de wet worden geofferd. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste. God wilde door deze offers naar Christus wijzen. O que Jesus quis com essas ofertas é apontar para Cristo. En zonder geloof en echte bekering is elke ceremonie een dood werk. Qualquer cerimônia é morta se não tiver fé. En God heeft deze werken nooit gewild. Jamais Deus queria perpetuar ou aceitar esse tipo de sacrifício. Nu kom je naar sleutel 4. A chave 4
De profeten die spreken over ons. Os profetas falaram de nós, Over ons vandaag. sobre nós hoje. Zo voorspelden de oude profeten over ons, dat staat in 1 Petrus 1 vers 10. Se você ler comigo em 1 Pedro 1, versículo 10, assim os profetas falaram de nós. Over deze redding hebben profeten die over de genade aan u hebben geprofeteerd, alles uitgezocht en uitgevorst. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram quando profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ze spraken tot hun volk in het heden, in hun tijd. Eles estavam falando para as pessoas da sua própria época, Maar hun boodschap was eerder gericht op de toekomst van het volk van God, in het bijzonder de gemeente van Jezus. mas a profecia deles foi destinada e o alvo era a igreja do Senhor Jesus, também dos nossos dias. Ze hebben geprofeteerd over de genade die wij ervaren. Eles profetizaram acerca da graça que nós já experimentamos. Ze begrijpen dit waarschijnlijk niet, Eles não conseguiam compreender talvez tudo isso, omdat ze er naar zochten en onderzoek naar deden. porque eles tinham que fazer, como está escrito aqui, eles tinham que indagar, inquirir, estudar. Maar zij voelden al aan dat er meer op het spel staat dan een woordje voor een korte tijd. Mas eles sabiam que alguma coisa maior iria acontecer depois deles em tempo breve. Daarom kunnen wij ook, als we vandaag de profeten lezen, heel goed begrijpen wat hun profetie te maken heeft met ons verlossing. E por isso que hoje nós podemos compreender de uma forma clara o que para eles, em forma de profecia, eles tentaram nos falar a respeito da nossa salvação. Vraag jezelf af terwijl je leest, wat betekent dit voor mij of voor ons vandaag? Quando você ler, você tem que sempre fazer a pergunta, o que significa isso para mim ou para nós hoje? Sleutel 5. Eu quero mais uma chave, a quinta. Voorbeelden voor ons. Exemplo para nós. Vermaning, onderricht, aanmoediging. Exemplos para nós em correção, em ensino e também em consolação. 1 Korinther 10 vers 6. 1 Coríntios 10, versículo 6. Maar deze dingen zijn ons tot voorbeeld geschied, opdat wij de boze dingen niet zouden begeren gelijk zij begeerden. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ja, dit is een voorbeeld voor ons. Esse é exemplo para nós. En 1 Korinther 10 vers 11. Se você também for no mesmo capítulo, no versículo 11... Maar al deze dingen zijn hun overkomen tot een voorbeeld en zijn geschreven tot een vermaning voor ons. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para uma advertência nossa. Dus alle geschiedenis van het Oude Testament is een voorbeeld en een vermaning. Na realidade, tudo que foi escrito no Antigo Testamento para nós é exemplo, mas também é uma advertência. Voor ons. Para nós. Dus gewoon lezen. Então temos que ler. Romeinen 15 vers 4. Romanos 15, versículo 4. Zegt Paulus, want alle dingen die tevoren geschreven zijn tot ons lering geschreven, opdat wij door volharding en bemoediging der Schriften hoop zouden hebben. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Dus alle voorbeelden, die gaat om goede voorbeelden ter aanmoediging, maar ook om vermanende voorbeelden. Então, além de correção, também serve de paciência e de consolação. Wij kunnen van de slechte ervaringen van anderen leren hoe het niet moet. Então, nós vamos aprender com um mau exemplo daqueles que nos antecederam, o que não fazer.
We kunnen goede ervaringen van anderen aanvaarden om zo aangespoord te worden, ook goed te doen. E também com as experiências boas que eles praticaram, somos induzidos a nós hoje também praticarmos de uma forma correta. Dan hebben wij nog de bemoediging van de schriften. Fora nisso, nós temos a consolação das Escrituras. Wij kregen hoop door hen. Nós recebemos novamente esperança por meio deles. Vooral in tijden en situaties waarin we moeten volharden. Principalmente em situações que nós temos que perseverar. Laten we aan de psalmen denken. Por exemplo, vamos pensar nos Salmos. Dus lezen wij het Oude Testament met volgende vragen. Então você tem que ler o Antigo Testamento fazendo algumas perguntas. Wat kunnen we ervan leren? O que nós podemos aprender En welke bemoediging geeft deze tekst ons? e de que forma esse texto está nos incentivando? Sleutel 6. A chave 6. Het gaat hier om het ware wezen van God. Aqui trata do caráter ou do ser real de Deus. En die vinden we alleen in Jezus. E isso nós achamos em Jesus. Het wezen, het aard van God is versluierd in het Oude Testament. A natureza de Deus é pouco apagada no Antigo Testamento. En dan kunnen we het lezen in Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. Mas em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós podemos ler uma coisa interessante. Nadat God vele malen en op vele wijzen tot de vaderen heeft gesproken en de profeten, heeft hij aan het einde van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld, door wie hij ook de werelden heeft gemaakt. Hij die de uitstraling van zijn heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn macht, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit op de hoogte en heeft de reiniging van de zonden bewerkstelligd. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ja. Jezus is de uitstraling van Gods glorie. Jesus é a expressão da glória de Deus. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Jesus é a expressão, a imagem do seu ser. En dit maakt het volkomen duidelijk. E por isso que isso se torna tão claro. Alle vragen over het ware aard of het wezen van God kunnen wij alleen beantwoorden door de Zoon. Todas as coisas sobre o ser, sobre a existência de Deus, nós só podemos responder por meio do Filho. Wij kijken naar de Zoon, zijn leven. Nós olhamos para o Filho, a sua vida. Zijn leven, zijn omgang met mensen, zijn onderwijs, zijn boodschap. Como ele agia com as pessoas, como ele agia e também os seus ensinos. Zien wij in de Zoon dezelfde dingen wat wij denken te lezen over het Oude Testament? Será que nós vemos no Filho, as coisas que nós lemos e pensamos sobre o Antigo Testamento? En hierdoor aanschouwen wij in de Zoon de ware God. Aqui no Filho nós vemos o Deus verdadeiro. Hij is de ultieme openbaring van Gods natuur. Ele é a revelação maior de Deus na sua natureza. Hij is de afdruk van zijn wezen. Ele é a expressão exata do seu ser. Heb je vragen over het wezen van God? Se você tem perguntas sobre o ser de Deus, a existência de Deus, o caráter de Deus,
Vraag jezelf dan af, vind ik deze eigenschap in de Zoon? Você tem que perguntar se você achou todas essas coisas no Filho. Dat is voor mij het belangrijkste uitgangspunt. Esse para mim é o maior princípio de todas as coisas. Wie mij ziet, ziet de Vader. Quem vê a mim, vê o Pai. Johannes 14, vers 9. João 14, versículo 19. Jezus zei tegen hem, zo lang ben ik al bij je en je hebt mij niet gekend. Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe zegt hij, toon ons de Vader? Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo... É morto, é? Johannes 14, 9. 9? 9. Eu aqui eu errei, tá? É o versículo 9, irmãos. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Zo lang met Jezus geleefd en toch niet herkend. Tantos anos ele vivendo com Jesus e não o conhecia. En hoe lang leven wij met Jezus? E quanto tempo nós estamos vivendo com Jesus? Hebben wij hem werkelijk herkend en de Vader in hem? Será que nós reconhecemos o Pai nele? De fato, nós reconhecemos o Pai nele? Misschien hebben we de Heilige Geest daarvoor nodig. Talvez você precise do Espírito Santo para isso. Maar Filippus had de kans gehad 3,5 jaar lang. Filipe teve uma oportunidade durante 3 anos. Wij moeten intensief leven met Jezus. Nós precisamos viver de uma forma intensiva com Jesus. Leer hem steeds beter kennen door met hem om te gaan. Nós precisamos conhecê-lo e para isso nós precisamos nos relacionar com ele. Neem hem mee in je leven, breng hem je zorgen en vragen. Você tem que levar ele na sua vida, leva a ele também todas as suas perguntas e preocupações. En dat iedere dag en ieder moment. E isso não é só um momento, é todos os dias e todas as horas. Samen optrekken met Jezus. Você tem que andar todos os seus dias junto com Jesus. En dan leer je hem kennen. E aí você vai conhecê-lo. Praat veel met Jezus. Você tem que falar com ele, muito. Leef veel met Jezus samen. Você tem que viver intensivamente com Jesus. En dan worden de indringende vragen over Gods wezen heel anders beantwoord. E você vai experimentar que a resposta sobre o ser de Deus vão ser respondidas de uma forma diferente do que você imaginou. Namelijk niet door dogma's, maar door relatie met hem. Você não vai conhecê-lo por doutrinas, mas por relacionamento com ele. De relatie met hemzelf is meer dan een dogmatisch uitleg. O relacionamento com ele é muito mais do que ensino doutrinário, dogmático, né? Wij kunnen hem ervaren zoals hij is. Nós podemos experimentá-lo como ele é. In het hart. No coração. En dan hebben wij God in het hart gezien. E aí nós vimos o coração de Deus. Dat is de belangrijkste sleutel die ik dacht. Essa é a chave mais importante que eu imaginei. Het ware wezen van God is alleen te vinden in de omgang met Jezus. O ser real de Deus só é encontrado no nosso relacionamento com Jesus. En dan herkennen wij ook de Vader. Aí nele você vai reconhecer o Pai. Zoals hij werkelijk is. Como ele é de fato. Samenvatting. Eu quero fazer um resumo aqui. De schrift moet geestelijk begrepen worden. Dat moet tenminste ons uitgangspunt zijn. As escrituras têm que ser interpretadas de forma espiritual e isso sempre deve ser o nosso ponto de partida. Veel moet natuurlijk letterlijk worden gezien. Muitas coisas nós temos que ver literal. Maar de gouden regel bij het lezen van de schrift moet echter zijn. Mas a regra principal, a mais valiosa, quando nós lemos as escrituras, ela é:
Zou deze tekst een geestelijke betekenis kunnen hebben? Será que esse texto ela tem um significado espiritual? En God wil de sluier wegnemen die over ons denken ligt. Deus ele quer tirar o véu, a cobertura que está sobre o nosso pensar. En deze sluier is een gevolg van een rigide, doordringende, letterlijke interpretatie. E na realidade, ele tira esse véu e esse véu é colocado para que nós possamos interpretar de uma forma correta, profunda. Ja, Isso. dat heb ik uitgevonden voor vanavond. 6 sleutels. Eu te dei aqui, Sleutel, eu te dei aqui Ja. seis chaves nessa noite. nog een keer samenvattend. Jezus wil onze verstand openen Jesus quer abrir o nosso entendimento om de schrift te begrijpen. para entender as Escrituras. De schrift lezen zoals hij de schrift leest. Para nós podermos ler as Escrituras como ele também lia as Escrituras. Denk maar aan de bergpredik. Nós temos aí o Sermão do Monte, por exemplo. Sleutel 2 was de deken op het hart bij het lezen van het Oude Testament moet weg. A chave 2 é que a coberta, o véu do coração, ao ler o Antigo Testamento, tem que ser retirado. En dat is door Christus en de Heilige Geest alleen. E isso só pode ser por meio de Cristo, a ação do Espírito Santo somente. Sleutel 3 was geweest. We lezen het Oude Testament als een schaduw en werkelijkheid en als een gelijkenis voor vandaag. Nós lemos, a chave 3 nós lemos o Antigo Testamento como uma sombra e como uma realidade e como uma comparação para nossos dias de hoje. En sleutel 4 was, de profeten spreken over ons. E a chave 4, os profetas testemunharam a nosso respeito, profetizaram a nosso respeito. En sleutel 5 was, de hele geschiedenis is een voorbeeld, een vermaning, een onderricht en bemoediging voor ons. A chave 5 é que toda a história do Antigo Testamento é uma correção, é ensino e também consolação para nós. En sleutel 6 was, alleen in Christus vinden we het ware wezen en de aard van God terug. E a chave 6, somente em Jesus nós podemos conhecer a Deus de fato. Ja, dat was het eigenlijk vanavond. E isso era o que eu queria trazer para vocês hoje, nessa noite. Veel bemoediging om de Bijbel te lezen, de hele Tenach te lezen. Eu quero encorajar você a ler a Bíblia todo o Tenar. Het is een totale rijkdom voor ons. É uma riqueza muito grande para nós. Om dieper te komen aan Gods hart. A aprofundar no coração de Deus. Als ik de Bijbel open en lees, dan begrijp ik het niet. Dan lees ik het hardop. Dan denk ik, Jezus? Ja. Hoor je mij? Ja. Begrijp je dat ook? Nee. Zo samen met hem pratend, discuterend. Jezus, ik begrijp het niet. Quando eu leio a Wat wil je Bíblia, hierin zeggen? quando nós lemos a Bíblia, nós temos que olhar para o lado e falar Jesus, ele sim, você entende, ele sim, e ele pergunta, você entende ou não? E aí, conversando com Jesus, que ele vai esclarecendo e revelando o que nós precisamos entender. En dat is echt leven met Jezus. E isso é uma vida com Jesus. Oké, hartelijk bedankt. Eu quero agradecer muito vocês. Muito obrigado. Oké. Pastor Paulo. Misschien kunnen we doorgaan met sommige verdere punten over het Oude Testament. Ik heb nog iets in petto. Dat kunnen we nog afspreken. Eu tenho mais alguns assuntos sobre o Antigo Testamento que eu quero tratar com vocês, mas podemos marcar para a próxima vez. Heel graag, com prazer. Ok? Afgesproken. Oké. Ja. Não, Prima. eu vou voltar rapidinho aqui depois, você aguarda agora só um minutinho já, e nós vamos despedir do pastor Paulo. Paulo, hartelijk dank voor weer bij ons te zijn. Muito obrigado que você está conosco. Volte sempre, como graag terug met meer, com mais coisas para nós. Amém? Quero pedir à Igreja Logos que você que está assistindo, que se inscreva nesse canal, mas também deixe um recadinho agora aí para o pastor Paulo, para agradecer por tudo que ele fez por nós.
Paulo, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Até mais. Ok. Você me aguarda aí que eu já volto para dar um recadinho para vocês. Tchau, tchau. Então, meus irmãos, fala a verdade, aprenderam muita coisa, né? Agradecer ao pastor Paulo por fazer essa gentileza de nos ensinar, mas eu quero nessa noite orar por você que está me vendo aqui, você que ficou conosco nesse estudo, você que anotou, você que agora quer aprender, quer pedir para Deus tirar o véu do seu coração, para que abrir sua mente, seus olhos para enxergar a verdade. Vamos orar juntos? Pai, nesse momento eu quero te agradecer por essa noite, por esse ensino, pela vida do pastor Paulo, pela sua esposa Carola, pela sua família toda, por aquela igreja na Alemanha. Nós cercamos aqueles irmãos com a tua virtude, com a bênção do céu. Pai, muito obrigado pelas pessoas que me ouviram. E eu quero te pedir que tu tires sim o véu, a cobertura, aquilo que cobre o nosso coração e a nossa mente de ver a verdade. Se revela a nós, e para isso, Pai, nós te convidamos e nós queremos ter a honra de andar do seu lado todos os dias da nossa vida. Nos mostra a verdade, nos inspira, com teu Espírito Santo, visita a cada pessoa que está ouvindo nessa noite, Pai, para que eles possam crescer no conhecimento do Senhor, que possa sair da mente e descer ao coração o conhecimento da verdade. É isso que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a você que ficou conosco. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever nesse canal. É muito importante a divulgação de matérias como essa, de aulas como essa. Então, quando você curte ou quando você se inscreve, você está mostrando ao YouTube que o nosso canal é de relevância e é importante para outras pessoas. Então eu quero pedir que, se você não custa nada, é de graça, você vai lá, se inscreve, aperta o sininho para você poder receber a notificação de quando começam as nossas aulas. São tudo aulas dessa forma. Que Deus nos abençoe e nos visite nesses dias. Muito obrigado. Quero lembrar que domingo de manhã às 9 tem escola dominical e também às 19 horas nós temos um culto, e desse domingo agora culto de ceia. Deus abençoe vocês. Tchau, até lá.